Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa terceira aula de Contabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Regis Garcia. Hoje nós vamos tratar de temas relacionados ao resultado dos investimentos, da receita, dos custos, das despesas ambientais. Vamos ao resumo da nossa aula de hoje. Nesta aula, portanto, nós vamos estudar a contabilização, processo de contabilização, o controle ambiental e, ao fim desses tópicos que nós vamos estudar, nós vamos conhecer os gastos e investimentos ambientais, além da contabilização e da perícia ambiental como atividades da contabilidade ambiental. O objetivo é que você compreenda os conceitos de avaliação, ativos e passivos ambientais, avaliação dos gastos, das receitas ambientais e que a gente tenha condições de identificar, reconhecer e mensurar os ativos e passivos ambientais. A questão da perícia ambiental é muito importante porque envolve muitas normas, né? Então precisaremos aqui estudar a legislação que permeia esta importante área. Vamos falar do laudo, da perícia, que são os elementos aí oriundos da perícia ambiental. Aqui estão as palavras-chave para que a gente possa recuperar a aula num segundo momento. Quando nós falamos de contabilidade ambiental no contexto da contabilização, ou seja, do registro dos fatos patrimoniais que afetam, né, a questão do patrimônio por investimentos ambientais, ou seja, os fatos que de alguma forma vão gerar aumento ou redução de patrimônio líquido por investimento ambiental, nós precisamos nos lembrar da questão legal que está por trás desse processo, normativa, ou seja, a norma que determina como são mensurados e reconhecidos todos estes gastos ambientais. Vamos ver o contexto, então, no qual nós discutimos estes temas. Quando falamos dos gastos e investimentos ambientais, então nesta imagem aqui eles estão no centro, né? Nós estamos falando em pelo menos 4 grupos importantíssimos a serem considerados. O grupo que está em cinza é a avaliação dos passivos ambientais. Por quê? Porque o reconhecimento das obrigações que a empresa possui no sentido de dívidas oriundas, né, de fenômenos ambientais, precisam ser reconhecidos no passivo, lá no grupo passivo da empresa. As receitas ambientais, quando a empresa as obtém, afetam positivamente o patrimônio, portanto, também precisam ser corretamente mensuradas e reconhecidas. No mesmo sentido, nós temos os ativos. Os ativos contrapõem os passivos. Enquanto os passivos ambientais são as obrigações oriundas de questões ambientais, os ativos representam os bens e os direitos relacionados às questões ambientais da empresa. E também, claro, os custos e despesas ambientais que contrapõem aí as receitas. Ao observarmos esta figura, nós percebemos que as questões ambientais tratadas aqui, ou seja, ativos, passivos, receitas, custos e despesas, são as mesmas que nós tratamos na contabilidade tradicional. Então, a empresa tem, né, todos esses grupos aí se movimentando no patrimônio e dessa forma, né, por essa movimentação, por estas alterações, nós precisamos que a contabilidade reconheça, nós precisamos que a contabilidade registre, né, estas operações da melhor forma possível. A partir daí que nós precisamos, portanto, conhecer a legislação e conhecer como atua a contabilidade e a questão da perícia envolvida nesse processo. Divulgação e perícia contábil. O reconhecimento contábil. Então, vejam só, nós estamos falando em como a contabilidade irá reconhecer um ativo
ambiental, ou seja, deve ocorrer no momento em que a entidade tiver o controle. Então, controle é o primeiro critério para reconhecimento do ativo ambiental, deste ativo, né? E o custo dele puder ser mensurado. Então, é algo, um bem ou um direito, que eu tenho controle sobre ele e que eu tenha condições de determinar o seu valor, o seu custo, né? De forma confiável. E também que seja provável, então, que seja provável os benefícios econômicos futuros associados. Vocês devem estar reconhecendo, né, esse conceito de ativo ambiental quando estudaram a estrutura das demonstrações financeiras, por exemplo, o CPC 00, né? CPC 01 e entre outros CPCs que acabam, né, tratando de como nós devemos aí mensurar os elementos patrimoniais. Justamente, né, porque o critério é o mesmo. Então, o mesmo critério que você usa para reconhecer um ativo, ou seja, um ativo é um bem, um direito que esteja né, sob poder, então que a empresa tenha o poder sobre ele, né? Que haja a possibilidade de mensuração e que gere benefícios futuros para a empresa. É o mesmo conceito, né, que nós temos aqui. Todavia, quando nós estamos falando dos ativos ambientais, claro que nós estamos falando dos ativos, esses elementos que têm conotação ambiental, que de certa forma esteja atuando, né, em favor do meio ambiente, que esteja interferindo, né, em relação ao meio ambiente de alguma forma. Continuemos. De acordo com Cascantses, 2005, as perícias ambientais, e aí nós precisamos determinar nós precisamos determinar o valor de muitos ativos por meio de perícias, né, por meio de estudos mais aprofundados. As perícias ambientais, nesse sentido, elas vão envolver áreas da engenharia, áreas específicas da engenharia, como a engenharia ambiental, por exemplo, né? E há obrigatoriedade de que essa perícia seja conduzida por profissionais devidamente habilitados. Por isto, os profissionais que executam perícia ambiental, eles precisam ter nível superior de formação, além do registro profissional no órgão competente. Isso também no sentido, né, de atender às resoluções do CONFER, né, que na verdade, as resoluções que determinam as normas profissionais, né, que congregam aí as perícias ambientais. Quando nós falamos de perícia, portanto, nós não estamos falando de uma atividade que a contabilidade executa, né? A perícia ambiental requer um profissional habilitado para a questão ambiental, um engenheiro, no caso. E aí vocês podem perguntar, mas por que a gente, né, trata disso dentro da contabilidade ambiental? Porque nós dependemos do laudo que é emitido, por exemplo, sobre um problema ambiental, dependemos do laudo que é emitido, por exemplo, sobre um ativo ambiental, nós dependemos do laudo pericial para identificar causa e efeito de um fenômeno ambiental. E somente a partir disso que nós temos como registrar o reflexo, né, desse fenômeno no patrimônio da empresa. Se houve, por exemplo, um vazamento, né, de um efluente do setor produtivo e ocasionou a poluição em uma determinada área, né, a perícia vai dizer, olha, realmente essa deterioração aqui observada derivou do afluente que vazou da empresa. Ou não, ou ele vai dizer, não, esse problema aqui ambiental não derivou, né, do vazamento, isso aqui derivou, né, de outras questões, como a seca, enfim. Aí aqui, né, nós precisamos da opinião de um engenheiro ambiental, de alguém que realmente tem essa habilitação, tá bom? Então, a perícia ambiental tem essa função de apoiar o processo de mensuração e reconhecimento dos fatos ambientais no contexto do patrimônio das entidades. Continuemos. Etimologicamente, a palavra
perícia, né? Ela vem do latim peritia, que significa conhecimento adquirido pela experiência. Por isso que há exigência, né, de que haja um profissional devidamente habilitado. Assim como a contabilidade, para exercício da perícia contábil, eu preciso, né, que o profissional contábil ele tenha o registro, né, no Conselho Regional de Contabilidade e habilitação para perito contábil. O mesmo ocorre no caso da perícia ambiental. Né? O profissional que vai executar a perícia precisa ter o registro nos órgãos competentes e ter, no caso, a formação, além da experiência, porque, como nós dissemos, né, peritia em latim significa o conhecimento adquirido pela experiência, que é a perícia, né? Só pode ser executada por alguém que conhece aquilo que ele está periciando, que ele está avaliando. Vejamos mais. Prova pericial. Muito bem. Existem processos judiciais que vão exigir, vão demandar, né, a ação de um perito. Então, nessas ações judiciais que envolvam questões ambientais, que envolvam questões do meio ambiente, surge a demanda, a necessidade da perícia, prevista no Código de Processo Civil, inclusive, né? Artigos 468, 464, 480. A prova pericial, neste caso, ela é solicitada quando você precisa de averiguação sobre a veracidade dos fatos e por isso que são profissionais, né, com conhecimentos técnicos científicos especializados. Desta forma, é o engenheiro ambiental, a pessoa, um profissional, né, adequado para executar as perícias, porque ele conhece, né, e tem condições ali de, por meio das análises, por meio dos estudos, determinar, ó, foi ou não foi, né, causado por uma ação da empresa, principalmente para determinar, né, o efeito, a causa e efeito neste caso. Continuemos. Na área ambiental, no mesmo sentido, você tem na perícia a possibilidade de geração de prova, né? Você constrói uma prova por meio de uma análise pericial. Então, na área ambiental, informações, documentos, nem sempre são capazes, portanto, insuficientes para elucidar uma determinada situação. Daí a demanda por uma perícia, uma averiguação, né, da existência do dano, também dos efeitos prejudiciais. E neste caso, a produção dessas provas se dá pelos profissionais especializados na área, né, que é o perito judicial. No caso ambiental, mais uma vez, o perito deve ter conhecimento, né, do meio ambiente, ele deve ter conhecimento dos elementos que compõem o meio ambiente, e mais do que isso, ele precisa ter conhecimento, né, de como se dá as relações entre esses elementos que fazem parte, que convivem, né, dentro aí do meio ambiente. E por quê? Porque senão ele não consegue identificar causa e efeito, né? O animal morreu pelo calor, né, ocasionado, por sua vez, por uma queimada. A queimada, por sua vez, foi originada pela empresa, até por meio da explosão de um tanque de combustível. Então, olha só, né, a cadeia de acontecimentos que o perito precisa ir, né, de fato, investigando para determinar, olha, a empresa é a responsável por esse dano ambiental, né, e agora parte-se para o segundo processo, que é a mensuração do dano, entenderam? E por isso a perícia é tão importante. Continuemos. A avaliação dos ativos ambientais. O CFC, Conselho Federal de Contabilidade, ele traz, né, por meio das normas brasileiras de contabilidade, que derivam aí dos comitês de pronunciamentos contábeis, ele traz uma definição para o que é o ativo ambiental. Neste caso, ele é um recurso
controlado pela entidade. Então, mais uma vez, um ativo é um bem direito que esteja sob o controle da entidade, cujos benefícios futuros esperados estejam associados, neste caso, para ser um ativo ambiental, esses benefícios futuros precisam estar associados com a proteção do meio ambiente, que é uma ação prévia, ou com a recuperação daquele ambiente que já está degradado, que é uma solução paliativa, que é uma solução, né, que você busca aí, no caso, resolver um problema já ocorrido. Tanto faz se o ativo ele contribui, né, em proteger o meio ambiente de forma preliminar, ou seja, antes que ocorra o problema, eu já estou fazendo aqui uma prevenção, né, isso, ou também esse ativo ambiental poderá ser usado para devolver aquele meio ambiente ao estado original. Neste caso é uma correção, né? Então eu tenho a prevenção e eu tenho a correção do problema. A correção se dá, lógico, depois que o problema ocorreu, e a prevenção antes. Em qualquer uma das duas situações, o ativo é ambiental, se ele estiver vinculado a um desses dois aspectos. Ok? Continuemos. Agora, existe um outro tipo de ativo que ele é conhecido como pró-ambiental. Essa palavra pró-ambiental, embora ela dê ideia, né, de ser muito similar ao que é o ativo ambiental, ela em termos de conceito, ela tem algumas diferenças. Segundo o CFC, né, ele representa um ativo operacional, ou seja, um ativo que faz parte da operação da empresa, que faz as suas atividades, executa as suas atividades, e aqui vem, né, a caracterização do que é um ativo pró-ambiental, ó, com menor grau de agressividade em relação ao quê? Em relação ao meio ambiente. Geralmente, o ativo pró-ambiental, ele trata de tecnologias limpas, que minimizam o uso de recursos, minimizam a agressão ao meio ambiente. Aliás, não podemos confundir com ativo ambiental, porque ele não está para proteger o meio ambiente, ele está para diminuir o impacto, né, sobre o meio ambiente. Embora não se caracterize como ambiental, ele também deve ser evidenciado de forma segregada, tá certo? Então, a segregação desses elementos, gente, ela é fundamental para que a contabilidade ela possa fechar o resultado patrimonial, o balanço patrimonial e os demais demonstrativos de forma tradicional, atendendo a todos os requisitos da legislação societária, mas possa também, com base nessa segregação de ativos ambientais, de ativos pró-ambientais, que ela possa gerar as informações que irão compor o relatório de sustentabilidade, balanço social, relatório de sustentabilidade, né? E o relatório socioambiental, são vários os sinônimos aí que a gente tem utilizado, mas somente se a contabilidade fizer essa segregação que ela consegue fechar esses relatórios, entenderam? Vamos em frente. O exemplo que a gente traz de um ativo pró-ambiental é de uma empresa que antes utilizava uma matriz energética de combustível fóssil, portanto, de origem finita, né? Como é o caso da gasolina, como é o caso do óleo diesel, como é o caso do querosene, como é o caso, né, do etanol. Né? O etanol, né, ele tem outras fontes, ele é considerado como energia renovável também, então não entra aqui no fóssil, né? Mas a gasolina, o óleo diesel, o querosene, entre outros, sim, né? Para a energia solar, por exemplo, a energia solar, ela é uma energia considerada também renovável, assim como o próprio etanol, que você tem como produzir
a matéria-prima para a sua fabricação. Nós temos etanol de milho, temos etanol de bagaço de cana, temos etanol da cana, temos etanol né, de compostos orgânicos que se deterioram, né? Enfim, assim, a gente tem outras possibilidades aí de produção do etanol. E temos o biodiesel também, né, que tem sido muito difundido, que é a produção de um diesel a partir também de recursos que possam ser renovados. E a energia solar é um exemplo excelente de energia limpa. Essa energia limpa é justamente um ativo pró-ambiental, em favor em favor do ambiente. Continuemos. Compreensão ambiental. Muito bem. Dentro do conceito de ativo ambiental, a gente precisa compreender, né? Por isso a ideia aqui de que a gente não apenas entenda a normativa, mas a gente compreenda, né, em favor do que ela está sendo, no caso, constituída. No caso, né, aqui, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, quando a gente fala em ativo ambiental, a gente também está falando de compensação, nós estamos falando de benefícios gerados, que são formas de você ressarcir os efeitos da agressão provocada pela atividade. Então, a legislação, a norma, né, que orienta que você deve devolver o meio ambiente ao seu estado original, ela não tem apenas a finalidade, né, de punição, mas também de beneficiar o próprio meio ambiente. A legislação, ela, inclusive, né, ela não exige só o pagamento da multa. Você paga a multa, claro, pelo seu erro, enfim, por você ter causado dano, mas mesmo com o pagamento da multa, você é obrigado a restaurar, a devolver aquele meio ambiente ao seu estado original, tá certo? E isso faz parte daquilo que nós precisamos, então, entender, compreender, estudar, faz parte da educação ambiental, tá? Outro aspecto importante, voltemos lá no slide, existem documentos, como o caso do crédito de carbono, que ele contribui, né, para esta compensação. Ele compreende aí um certificado chamado de RCE, né, que é a redução certificada de emissão, então um certificado que garante à empresa que o tem de que ela está reduzindo a emissão de CO2, né? Então é a medida em tonelada de CO2 reduzida ou mitigada da atmosfera em decorrente da implementação de algum projeto ou de alguma ação. Os gases de efeito estufa, os GEEs, são aí os elementos a serem combatidos, né? Então, a empresa que tem um projeto que, por exemplo, institui um filtro especial lá na chaminé que permite você expurgar, né, o resultado de uma queima qualquer lá dentro da empresa em um processo produtivo. Então, o combustível, vamos imaginar, né, o gás, a fumaça, os pequenos detritos que vão sendo, né, expelidos por esse chaminé, eles passam por processos, né, de filtragem até que lá no final nós temos um ar puro devolvido para o meio ambiente. Não sei se, né, algum de vocês já viu chaminés com fogo, né, na ponta. Aquele fogo ele é proposital, ele é um processo de queima, né, para que o pouco do gás que exala do processo produtivo ele seja queimado e não seja devolvido na forma de gás para a natureza. Claro, né, que esse processo também é monitorado, não é bem assim, não é porque a queima de um combustível também gera gás em determinados casos, e pior, é o gás carbônico, que é altamente poluente. Então, o cuidado que tem que se ter é que isso seja feito de forma profissional. Continuemos. O que são os créditos de carbono? Vejam aí. Perceberam que no conceito, nós temos aqui a palavra commodity, né? Então, eles são commodities ambientais. Commodities representam
produtos com mercado, né, que possuem um mercado ativo. O mercado compreende os compradores e vendedores daquele bem, daquele produto. Existe uma cotação, então uma cotação de mercado baseada na lei da oferta e da procura. E por isso é uma commodity. O crédito de carbono é uma commodity ambiental. Se essas commodities forem realizáveis no curto prazo, estarão no ativo circulante. Se forem realizáveis no longo prazo, estarão no ativo de longo prazo, não circulante. Por exemplo, os gastos que a empresa incorrer até você receber a redução, né, de carbono certificada, né, ou a redução certificada de emissões, enfim, você tem aí os gastos sendo ativados, né? Você vai ativar esse gasto, formando o custo do seu RCE. Projetos de redução de emissão, por exemplo, são mecanismos desenvolvidos, implementados pelas empresas para reduzir ou mitigar as emissões dos gases. Mitigação da emissão desses gases, e a partir daí você vai acumulando, né, créditos por meio das certificações, e são documentos negociáveis no mercado. Continuemos. O que é uma contingência? Contingência é aquilo que ocorre sem a possibilidade de que nós, né, possamos fazer uma previsão absoluta. Contingência é algumas questões que ocorrem, gerando aí um prejuízo para a empresa, um gasto, enfim, mas que não estava previsto, né? Ou que seja de uma previsão apenas razoável. A contingência ambiental, neste caso, refere-se a riscos de natureza ambiental a que se sujeita uma entidade que opera. Qualquer entidade que opera uma determinada atividade, ela está sujeita a este risco, né? Esses riscos envolvem praticamente a empresa como um todo, né? Econômicos, financeiros, tanto das ações passadas como das ações presentes, que poderão gerar contingências futuras. Por que a gente fala que é um risco que praticamente toda empresa assume? Porque qualquer ramo de atividade, até certo ponto, gente, pode afetar o meio ambiente, né? Pensem assim num ramo de atividade que, olha, que você fala, esse não afeta o meio ambiente de uma hipótese nenhuma, né? Será que uma loja que vende roupas, um comércio de roupas, ele afeta o meio ambiente, né? Se a gente olhar a operação em si, nos parece que não, que está tudo resolvido. Todavia, todas as empresas, sem exceção, que possuem uma sede, que operam naquela sede, seja comércio, indústria ou prestação de serviços, tem processos que consomem água, tem processos que consomem energia. Imagine uma loja, então, de roupas que iluminou todas as gôndolas onde as roupas estão expostas com lâmpadas, né, consumidoras de energia, alto consumo de energias, dicróicas, as famosas dicróicas, por exemplo, né? E não fez a opção pelo LED, que seria o mais adequado, né? Uma tecnologia mais contemporânea, aliás, uma tecnologia contemporânea, uma tecnologia que contribui, né, para a redução do consumo de energia. Não, vou pôr dicróica aqui, lâmpada incandescente e acabou, né? Pronto, ela está afetando o meio ambiente, indiretamente ela está afetando o meio ambiente. Ah, mas ela vai pagar a energia dela, não tem problema. Não é o fato dela pagar a energia que retira dela a responsabilidade por estar consumindo mais energia do que deveria. Então, a ação da empresa em um ativo pró-ambiental, neste caso, seria o ideal, gôndolas que utilizassem menos energia, tá certo? Vamos em frente. Avaliação de passivos ambientais. ITG,
2004. ITG, a abreviação ITG, no contexto da regulamentação contábil, significa interpretação técnica, é o IT, né? E o G que está nessa sigla é de geral, ou seja, interpretação técnica de uso geral. A 2004, ela visa interpretar e definir conceitos e critérios para a divulgação de informações quantitativas, mas também de informações qualitativas. E aqui uma questão importante, né? Quanti e quali. Não estou preocupado apenas com valores, com a mensuração, com o quanto de dinheiro foi aplicado, mas eu também estou preocupado com as questões de explicação sobre este uso, né? Que é a explicação qualitativa. Esses elementos de natureza ambiental que estão nas demonstrações contábeis. De que jeito eu vou evidenciar um ativo ambiental, um passivo ambiental, um ativo pró-ambiental? É a ITG que trata disso. Ela interpreta, portanto, a norma internacional, depois interpreta a norma nacional, que hoje está aderente à norma internacional, e a ITG vai orientar quem executa lá na ponta, né, a atividade, então, de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos elementos ambientais. Ativo, passivo, receitas, custos, despesas. Vamos em frente. A ITG, neste caso, ela é aplicada a todas as atividades econômicas, e aí vem a classificação, né, a quem ela se destina. Aqueles que causam ou venham a causar, tanto de forma direta como de forma indireta, algum tipo de impacto ao meio ambiente, que venha a impactar também o patrimônio da entidade. Gente, um detalhe importante, né? Pode ser positivo, mas pode ser também negativo. Mas por que positivo, professor? O impacto não é sempre negativo? Não, o impacto não é sempre negativo. Vamos no normal, né? O que é o impacto negativo? A empresa que polui. Ou polui o lençol freático, ou polui o ar, certo? Ou polui rios, enfim. Isso é um impacto negativo. Por que afeta o patrimônio? Porque a empresa, quando pega nessa ação de poluição, por exemplo, descartando esgoto em um lago, e isso sendo descoberto, a empresa será investigada, multada. A multa ambiental é uma despesa que diminui o lucro, tá certo? E no caso, isso falando do negativo. E no caso do positivo, a empresa poderá recuperar um lago, recuperar um rio, recuperar uma área. Ela poderá criar dentro do pátio da empresa um sistema de tratamento de esgoto, fazendo com que apenas a água limpa seja descarregada no córrego da cidade. Ela pode contribuir doando árvores, né? doando mudas de árvores para que os agricultores da região reflorestem a área de preservação permanente, os seus APPs. Impacto positivo, ok? Vejamos mais. Para o CFC ainda, o passivo ambiental, ele representa uma obrigação, dívida, né, presente para com terceiros, mas que tenha vinculação a impactos causados ao meio ambiente. Pode-se, neste caso, e aí vem a questão mais importante, constituir uma obrigação de recuperação de áreas degradadas. Então vejam que a obrigação não necessariamente, a dívida não necessariamente é com um terceiro, pessoa jurídica, pode ser inclusive com a própria sociedade. Se eu tiver, né, que recuperar, este passivo, essa dívida estará lá no meu passivo, na forma de passivo ambiental.
Então, indenização de terceiros em função de efeitos e danos causados pela empresa são passivos ambientais. Aí a questão da compensação, que visem aí minimizar ou mitigar ou eliminar, né, possíveis agressões ao meio ambiente. Se o ativo ele compõe algo positivo, ou seja, algo que visa a preservação do meio ambiente, o passivo é o inverso, né? Ele contempla aí as obrigações derivadas de algum problema ambiental. Vejamos mais. Passivo ambiental compreende, portanto, toda obrigação. Outra questão importante, ela pode ser uma obrigação voluntária, a empresa mesmo, né, assumiu uma dívida para agir proativamente em relação ao ambiente, ou involuntária, quando há aí um problema que ela não tinha vontade que ocorresse, mas ocorreu, e que isso afetou o meio ambiente. Todos esses gastos são aplicados em algum desses elementos aqui. Controle, então aplicação, né, em ações de controle, preservação e recuperação do meio ambiente. Tudo, como nós destacamos, relacionado com o meio ambiente, tá ok? Isso é o passivo ambiental. Uma questão importante, e aí nós vamos caminhando nesse sentido, é que valor dar para esse passivo. A mensuração, ela passa a ser um elemento fundamental, né, na questão de qual valor dar para essa obrigação, que valor eu vou estimar para a possível contingência, né, isso é muito importante. Continuemos. Ele deve ser conceituado, né, também, e aqui é um conceito bem mais abrangente, como toda agressão que se praticou ou se pratica né, todos os dias, depende no caso da empresa, que afetem o meio ambiente. Isso é um passivo. Consiste no valor dos investimentos que você precisa fazer para reabilitar estas agressões, além de multas, indenizações em potencial. Vamos tentar aqui exemplificar, né, essa situação que está descrita em relação ao passivo ambiental da seguinte forma. Imaginemos que uma empresa que fabrica, por exemplo, um produto químico, produto de limpeza, ela fabrica produtos para limpeza pesada, pedras, grelhas de churrasco, né? Tem uns produtos fortes que você espirra na grelha, pedras que são muito difíceis de serem lavadas, você precisa de produto químico muito forte. Para porcelanato, né? Você tem produtos fortes ali para limpar o porcelanato, telhas, limpar telhas. Esses produtos que têm alto poder de corrosão, né? Ou, né, no caso de alguns produtos de limpeza, eles não podem corroer, mas eles têm dentro deles elementos que corroem, porque senão a sujeira não sai, né? Então eles corroem a sujeira. Tem que tomar muito cuidado, porque imaginem se há um descarte errado, certo? Do resíduo de soda cáustica, isso cai lá no esgoto, né? Isso pode ir pelo esgoto, chegar em um rio e matar os peixes. Imagine que isso aconteceu por um erro lá humano ou por um equipamento que quebrou, foi para o esgoto certa quantidade de soda cáustica, que é um elemento corrosivo de alto poder de contaminação, e chegou lá no córrego, contaminou a água e matou peixes. É involuntário e acabou de nascer um passivo ambiental. O que eu preciso fazer para recuperar aquele lago é a perícia que determinará. E o que a perícia determinará gerará o orçamento de recuperação da área. E é esse orçamento, esse valor que compreenderá o meu passivo ambiental. Tá bom? Para devolver a área na situação que estava antes, né, de ter ocorrido esse acidente. Vamos em frente. Nós temos passivos circulantes, são aqueles que se realizam até o final do exercício seguinte, e não circulantes, aqueles que ocorrem depois do final
do exercício seguinte. O mesmo conceito para os ativos e passivos tradicionais, né? Muito bem. Como que nós vamos ver a questão da receita ambiental, que é o outro lado, né? O lado positivo. Precisamos também conhecer o aspecto positivo da receita. Chegamos agora à resolução de situação-problema. A ideia aqui é compreendermos melhor alguns conceitos fundamentais da contabilidade ambiental. Mais uma vez, é importante nós destacarmos que todas as legislações, normas, regulamentos inerentes à atividade ambiental trazem dentro, né, de si os conceitos. Então, nós temos que saber o conceito para entendermos o que está escrito na legislação, tá bom? Vamos em frente. Meio ambiente, para fins de contabilidade ambiental, representa o conjunto de condições, e aí entram leis, influências, interações de ordem física, química ou biológica, que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso é o meio ambiente. Interação da entidade com o meio ambiente. Compreende entrada e saída de recursos entre a entidade e o meio ambiente. De tal forma, né, que a empresa, ao desenvolver as suas atividades, faz essa troca com o meio ambiente. E, neste caso, um exemplo é a matéria-prima. Matéria-prima que ela retira da natureza, ou retira do meio ambiente, e depois devolve na forma de descarte, de resíduo. Essa relação é uma interação entre a entidade e o meio ambiente. Impacto ambiental. Qualquer alteração, positiva ou negativa, que haja no meio ambiente. Isso é chamado de impacto ambiental. Recuperação ambiental. São esforços realizados para reestabelecimento das condições naturais do meio ambiente. Serviço ambiental é a prestação de serviço para a manutenção de áreas naturais, criando condições para que elas possam ser conservadas, principalmente no sentido da biodiversidade e da estabilidade climática. Portanto, serviços ambientais é o que a gente presta em favor do meio ambiente, em favor da sua estabilidade, tanto a climática quanto a estabilidade da biodiversidade, ou seja, das relações entre os seres vivos que ocorrem na biosfera, né? Onde a vida se movimenta, onde a vida se relaciona com os demais elementos, né? Como os abióticos, que são os elementos que não possuem vida, mas que são fundamentais para os bióticos, que são aqueles que possuem vida. Elementos que ajudam nesse sentido: energia solar, água, ar, solo, subsolo, né? Então, são esses elementos importantíssimos. Continuemos. O que são tecnologias mais limpas? São aquelas tecnologias que vão no sentido de pró-ambiente, né? Então, são inovações tecnológicas que a empresa implementa, que vão basicamente buscar o aumento da eficiência produtiva, em especial quanto ao GEE, gases do efeito estufa, e impactos para o meio ambiente. Outra questão importante é a reciclagem interna de resíduo. Outra questão importante pode ser considerada como tecnologia limpa. Tecnologias também que tratam resíduos na fonte em que eles são gerados. Processos mais limpos e eficientes com menor impacto. Também são consideradas como tecnologias mais limpas. Tecnologias fim de tudo. São as chamadas end of pipe. End of pipe é uma terminologia em inglês para representar essas tecnologias. São aquelas que realizam intervenções depois que houve a emissão dos gases do efeito estufas, né? Por isso, end of
pipe, no fim de tudo. Ou impactos gerados ao meio ambiente decorrentes da produção e intervenção que a empresa gerou. É o tratamento, no caso de resíduos, fora da sua origem. Na sua origem, a tecnologia limpa, né? Pós-origem, ou seja, depois que está no ambiente, seria as end for pipe. Termos de ajustamento de conduta, chamado de TAC. O TAC é um acordo realizado entre os órgãos públicos e aqueles que foram os responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente. Qual é o objetivo de um TAC, gente? O TAC tem o objetivo de dizer, olha, reconheço meu erro, empresa, né? Reconheço meu erro, assino, né, confessando o meu erro e me comprometo a não causar mais esse tipo de problema. Isso é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que evita multa, evita outras penalidades mais sérias, desde que, né, juntamente com o TAC, haja uma ação que vise, de fato, devolver o ambiente ao seu estado original. Vejamos mais? Relatório de Impacto Ambiental, o EIA, que é o estudo que apresenta análise ampla e profunda dos impactos ambientais de uma determinada iniciativa, de um determinado projeto. E o RIMA é o relatório que traz as conclusões do EIA, né? Então, o RIMA, Relatório de Impacto no Meio Ambiente, ele traz as conclusões que o EIA, o estudo, acabou evidenciando, tá certo? Então, a relação entre todos esses instrumentos é muito importante, elas estão nas normas, nos regulamentos, estão nas legislações, e quando a gente ler cada um desses termos lá, nós precisamos compreender. Daí a possibilidade, né, de nós compreendermos por meio dessa síntese. Respondendo às suas dúvidas, nosso momento de interação. Vou ao chat, vou organizar as participações de vocês, volto respondendo as dúvidas. Até daqui a pouquinho.
Muito bem, pessoal, legal. Olha, são dúvidas normais, não se preocupem, né? Cria um pouco de confusão mesmo. A perícia, a parte pericial, a contabilidade pode fazer, né? Nós não estamos dizendo que o contador ele não pode fazer perícia. Ele pode fazer perícia como um profissional da área contábil, desde que tenha o CRC e desde que ele tenha o curso de perícia. O CFC exige isso, né? Mas perícias na área contábil, na área patrimonial. Então, ele é um perito contador, vai continuar sendo. Quando a gente fala que a perícia não pode ser exercida por um contador, é a perícia ambiental. Mas não é que não pode ser exercida por um contador. Ela não pode ser exercida por nenhum profissional que não esteja habilitado para as questões ambientais. É isto. Então, quem faz perícia ambiental é o engenheiro ambiental. Quem faz perícia na área patrimonial de empresas é o perito contador. Então, há essa separação, né, das profissões. Vamos lembrar o conceito que nós falamos. Olha, perícia vem do latim, né, peritia, que significa conhecimento adquirido pela experiência. Então, por isto que, neste caso, nós temos essa separação entre perito contador, perito engenheiro, perito advogado, perito... Cada área, né, tem a sua possibilidade de ação. E o segundo aspecto sobre as questões dos ativos, passivos ambientais, pró-ambientais, a questão da separação, na verdade, a segregação não é que você retira isto da contabilidade, não é que você retira isto da contabilidade, por exemplo, na hora de apurar o resultado. Vou apurar o resultado da empresa e vou tirar o que é ambiental. Não é isso. A gente apura o resultado com todas as contas do plano de contas, com todas as movimentações ocorridas. É esse resultado que vai ser evidenciado na DRE, esse resultado que vai afetar o patrimônio, que vai estar no balanço, tudo isso normal, como se não houvessem itens ambientais, enfim, tudo dentro do contexto da contabilidade. O que eu separo, eu segrego em termos ambientais, é para que eu tenha os relatórios especiais, né? Então, eu vou lá e tiro das minhas despesas o que é ambiental, eu separo. Os custos, o que é ambiental, separo. Receitas, o que é ambiental, separo. Ativos ambientais, separo. Passivos ambientais, separo. Separo para quê? Para que eu tenha também a informação só das questões ambientais, dando origem aos relatórios específicos, né? Que é os relatórios de sustentabilidade, o relatório socioambiental, o relatório de sustentabilidade, no caso, o balanço social, que também é conhecido como tal, enfim. Entenderam? Então, não é que a gente separa e faz dois resultados, não. A gente primeiro faz o resultado com a contabilidade completa e depois apuramos só o resultado ambiental para ter informação para os demais demonstrativos, tá bom? Se tiverem mais dúvidas, mandem, a gente está aqui para responder, né, e comentar também a participação de vocês. Vamos em frente. Avaliação de investimentos ambientais. Certificados negociáveis. O que são certificados negociáveis? Eles são títulos que podem ser comercializados, ou seja, títulos que podem ser vendidos no mercado aberto, né? E que tiveram como origem, ou seja, foram decorrentes de investimentos, por exemplo, de reflorestamento. Reflorestamento é uma ação ambiental. Por quê? Porque as árvores, as plantas, de modo geral, elas têm o processo de fotossíntese, processo pelo qual nós temos a captura do CO2, conversão em carboidrato e devolução ao ambiente de oxigênio, né? Então, neste caso, o reflorestamento é uma ação ambiental. Isso pode gerar títulos negociáveis para representar aí o sequestro de carbono, né? E a avaliação destes investimentos, ou seja, desses títulos, avaliação e contabilização, são semelhantes a investimentos de outros tipos de papéis. Então, nós vamos sempre avaliar qual é
o valor de mercado, o valor justo para o título, né, determinado aí pela livre negociação. O reflorestamento específico para sequestro de carbono é o quê? São os investimentos em área de reflorestamento, na qual são plantadas árvores com o objetivo de sequestrar carbono por meio do processo de fotossíntese. Então, nós temos uma ideia, né? Nós temos aí uma estimativa do quanto que cada árvore de determinado porte capta em um dia, em 24 horas, de carbono que está no ar. Nós temos essa estimativa por estudos científicos. E desta forma, se eu tenho 1.000 árvores, eu multiplico por essa estimativa e eu sei quanto que foi sequestrado de carbono, e a emissão de título tem essa relação, né? Das toneladas de carbono capturadas por estas plantas oriundas do reflorestamento. Continuemos. Os direitos sobre os recursos naturais. O que são direitos sobre os recursos naturais? Refere-se a registros dos direitos de exploração de jazidas de recursos naturais. E eles são mensurados pelo custo, né, necessário para você chegar, então, à condição de exploração. Isso é comum, né, para empresas que exploram, por exemplo, o subsolo, exploram metais, né? Fazem o processo aí de exploração de metais, e isto, no caso, demanda uma autorização. Então, esse título representa isso, a autorização, para que você possa, ali, por meio do direito adquirido, você compra uma opção, né, de utilização, isso tem um valor, isso deve ser contabilizado, deve ser registrado pela contabilidade. Continuamos. Reservas para contingências ambientais, o que é isto? Refere-se ao valor potencial de poluição dos equipamentos da entidade. Como exemplo, né? Restrições a lucros futuros, porque se eu tenho à frente um fenômeno que vai demandar uma indenização, que vai demandar um restabelecimento do meio ambiente, eu tenho, claro, comprometimento do meu lucro. À medida que a poluição ocorre, né, o seu valor específico passa a ser um passivo contingente. Neste caso, né, esse evento ambiental, ele precisa ser imediatamente reconhecido como reservas para contingência. Nós reconhecemos ele hoje, né, para que eu afete o patrimônio, né, respeitando aí o princípio da competência. Neste caso, a ideia é evidenciar a distribuição, ou evitar, né, no caso, a distribuição de renda colocada à disposição de uma corporação, que não é a mesma coisa que evidenciar restrições sobre distribuir a renda. Isso aqui quer dizer o seguinte: se a empresa ela evidencia uma possível contingência, ela está, no caso, segurando o lucro, né, que poderia ser distribuído. Então, a ideia não é você mostrar que foi restrita a distribuição do lucro, mas sim que há ali, né, evidenciar com clareza que há retenção do lucro nesse momento para compensar um possível problema futuro. Vejamos mais. Investimentos ambientais derivam daqueles que objetivam a conservação de recursos naturais, desde que esse investimento, desde que esse ativo, ele tenha a finalidade específica de promover a preservação de ecossistemas, né? E aí nós temos como destaque os famosos APPs, né? No caso, que seriam áreas de preservação permanente. A gente conhece mais esses APPs em agroindústria, né? Fazendas, sítios. Todas as fazendas, sítios, todos os espaços rurais precisam ali ter uma área de floresta. Geralmente isso está no entorno de rios, de córregos, enfim, que ajuda justamente a proteger ali, né, a região. E a ideia, né, o objetivo é justamente evitar
que o reflorestamento gere assoreamento, né, por exemplo. Além, claro, da questão do sequestro de carbono, em que se todas as propriedades tiverem um percentual que garanta esse sequestro, a gente minimiza os impactos sobre o meio ambiente. Continuemos. Nós podemos incluir também, com ativos como investimentos ambientais, ativos que tenham longa duração, que servem para a recuperação de áreas degradadas. Estação de tratamento de efluentes é um exemplo. Isso é um investimento que a empresa faz. Se você olhar nessa figura, né, nessa ilustração, não dá para ler aí, mas eu explico para vocês aqui. Você tem aqui a indústria. A indústria, pelo seu processo produtivo, gera um efluente, um esgoto. Então, aqui há a coleta. Ao ser coletado, esse esgoto passa por grades que seguram os detritos maiores. Depois, por um segundo processo de filtragem, geralmente por meio da areia, né, que segura um outro nível de detritos. E, finalmente, você vai para a decantação, para um processo em que você separa o lodo, que é parte desse resíduo é lodo, que ele segue um outro caminho, né? E você tem a água pura, purificada, que essa sim é devolvida no meio ambiente. E os caminhões recolhem esse lodo e transferem para centros de tratamento, ok? Então, esse é o processo, um exemplo de investimento ambiental bastante significativo. Avaliação das receitas ambientais. As receitas relacionadas ao meio ambiente subdividem-se em receitas ambientais e pró-ambientais. Igualzinho ocorre no caso do ativo, né? Ambientais, aquilo que está relacionado com a proteção ao meio ambiente, e o pró-ambiental com o uso de energia limpa. As receitas ambientais podem derivar, por exemplo, de venda de créditos de carbono. É um exemplo de receita, né? E a pró-ambiental, por exemplo, venda de resíduos, que serão, no caso, utilizados por alguma empresa. A gente sempre lembra aqui, quando fala de resíduos, das fábricas de móveis, que tem ali as sobras de madeiras que são trituradas, ou até mesmo o resíduo do processo de serragem, né? Então, aquele pó de serra, como se chama, ele é vendido, por exemplo, para alimentar caldeiras, para ser queimado e alimentar caldeiras em outros tipos de indústria. Essa é uma receita ambiental. Vejamos. A reutilização, reciclagem, renovação, né, de resíduos vai depender, claro, de um bom modelo de gestão que vise isso. E essas receitas podem derivar de recuperação de custos, de despesas. Então, você teria ali um custo ou uma despesa ambiental, você converte ela em receita, né? Por meio da venda, por exemplo. Ao invés de você jogar o óleo fora, você reaproveita criando biodiesel, um exemplo. Também, quando praticável, a entidade pode reutilizar determinados resíduos de produção no próprio processo. Neste caso, ela deve mensurar e divulgar o benefício na redução de gasto como evento ambiental. Imagine um lava rápido, né? uma prestadora de serviço como lava rápido, que reutiliza a água que sai ali dos veículos, passa por limpeza, filtragem, volta e depois você continua utilizando. Isso é um exemplo de redução de custo. Por último, a entidade deve divulgar a política contábil. É importante você divulgar a política contábil utilizada como, por exemplo, o critério para o reconhecimento da venda desses resíduos ou da redução de custo quando você mesmo utiliza o resíduo, né, para o seu processo produtivo, diminuindo assim o seu custo ambiental. Avaliação dos custos ambientais, que é agora o nosso tema, né? O custo de natureza ambiental, ele está vinculado, o consumo de recursos pela entidade, que está vinculado ao processo de obtenção da receita de natureza
ambiental, cujo objetivo seja monitorar, mitigar, prevenir os danos ambientais causados pelas atividades operacionais da empresa. Se você usa um determinado combustível para fazer um equipamento de filtragem funcionar, e esse equipamento é um ativo ambiental, o custo desse combustível, né, é um custo ambiental, ok? Vejamos mais. O custo de natureza ambiental, ele também é dividido, assim como já vimos com os ativos, né, com as receitas, em ambiental e pró-ambiental. Dessa forma, você vai reconhecer as economias de recursos oriundas, por exemplo, da recuperação de custos ou despesas. Quanto à classificação desses custos, eles são classificados como de produção, quando forem associados à produção. Por isso, são custos e não despesas ambientais, né? Vamos a exemplos? Imagine que você tem aí reciclagem de materiais aplicados no processo produtivo para ampliar o ciclo de vida desse material que era utilizado. Antes era descartável, agora ele é reutilizado. Recuperação de áreas degradadas é um custo ambiental. Manutenção de áreas nativas, custo ambiental. São sempre reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, no período em que incorreram, assim como na contabilidade tradicional. Mais uma vez, a gente percebe, né, que esses conceitos, formas de reconhecimento, têm muito a ver com a contabilidade tradicional. O que a gente faz é segregar para que a gente tenha informação em separado. Vamos em frente. A despesa ambiental é o gasto geral que tem a relação com o meio ambiente. Neste caso, né, que não esteja relacionado com a produção. A despesa é o mesmo conceito da contabilidade tradicional, né, gente? Se não está relacionado à produção, é despesa ambiental. Por exemplo, né, despesas de venda administrativas ou gerais, dependendo da origem da despesa ambiental, tá certo? Como o caso da utilização de energia elétrica, por exemplo. Política ambiental, gastos com a política ambiental, gastos com educação ambiental, gastos com compensações ambientais são exemplos de despesas que a empresa tem exatamente nesse sentido. Elas devem ser reconhecidas, assim como as despesas normais, né, de acordo com o consumo de recursos, regime de competência. Então, é muito similar ao que ocorre também no caso das despesas tradicionais. Chegamos agora a mais uma resolução de situação-problema. Vamos avaliar e classificar aqui um conjunto de contas ambientais da Petrocapixaba. Aqui nós temos a relação de contas que a gente precisa, no caso, classificar. Então, ela é um custo, despesa e investimento, né? E se for o caso, ela é um ativo ou ela é um passivo. Então, vamos ver os principais, alguns exemplos, né, de classificação, não precisamos ver todas porque está aí no slide de vocês, mas importante é entendermos o conceito. Por exemplo, se houve vendas de resíduos produzidos pela organização, receita ambiental. Se houve construção de estação de tratamentos de efluentes, é um investimento ambiental e, ao mesmo tempo, vai lá no ativo, né? Reciclagem de materiais aplicados no processo produtivo. Reciclagem e recuperação de gasto ou despesa é uma receita. Tratamento de efluentes é um custo ambiental. Nós vimos estes exemplos, né? Ok? Educação ambiental é uma despesa ambiental. Se eu tenho um estoque de insumos no tratamento de resíduos, é um investimento ambiental, está lá no nosso ativo. Se eu faço uma provisão para reparação, é um passivo ambiental, portanto, está lá no passivo. Vendas de crédito de carbono são receitas. Áreas de preservação são investimentos, também estão lá no ativo, né? Multas, penalidades, esses dois nós já vimos, né? Multas e penalidades são despesas, tá certo? Então, na verdade, são exemplos aqui que a gente já viu, como economia de recursos,
que gera receita, como contratação de auditoria, né? Que representa, por exemplo, uma despesa, e assim sucessivamente. Essa classificação é muito importante, né, nesse sentido. Aqui é uma atividade que eu vou deixar para vocês depois resolverem, e para saber se vocês acertaram, está aqui, né? Vocês têm aqui as alternativas e o gabarito, que é a letra D, tá? Depois vocês leiam com essas palavras encaixadinhas, só para fixação de conteúdo, né? Que às vezes é importante a gente dar uma revisada nas terminologias. Então, já trouxe resolvido aí para ficar mais fácil vocês fazerem a solução. Vamos em frente. A mesma forma, atividade 3, que são conceitos, né? E aqui eu queria destacar com vocês o seguinte, olha, a análise dos custos. E aqui uma questão importante, ó, métodos de redução de poluição. Esses métodos de redução de poluição demandam investimentos ambientais. Embora o método, ele não é, às vezes não é contabilmente registrado, gente, mas o derivado dele sim. Então, quando você analisa o custo desses métodos, você vai estar diante dos investimentos ambientais, receitas ambientais, custos ambientais, despesas ambientais ou passivos ambientais, tá? Outra questão, outro desafio é como calcular os gastos de programas, como você determinar o quanto foi reduzido de um determinado consumo, né? Sobre preços de fluxo de caixa gerado por essas ações. Então, essa questão que eu deixei para vocês aí também, ela tem esse destaque, né? O que representa os desafios, os principais desafios da contabilidade ambiental, como a gente já discutiu aqui, né? A mensuração é talvez o principal desafio. Respondendo as suas dúvidas. Vou dar aquele pulinho no chat, já voltamos respondendo as dúvidas de vocês. Até já.
Muito bem. Olha, não é apenas o CFC que regula as questões relacionadas ao meio ambiente, não. Mas o CFC, ele regula as normas e orientações que a contabilidade ambiental precisa executar. A regulamentação sobre a questão ambiental faz parte da política ambiental do país, que abaixo da política ambiental tem N legislações, regulamentos, órgãos de controle, que aí fazem a parte operacional, tá bom? O CFC no que tange a atividade contábil. A contabilidade ambiental não é uma outra contabilidade, ela é uma contabilidade como a tradicional, ela está dentro do processo da contabilidade tradicional, como nós dissemos. O mesmo contador pode executar sem nenhum problema e ela apenas dá ênfase para a demonstração socioambiental. Essa é a ideia, tá bom? Obrigado aí pela participação. Hoje nós vimos, então no nosso recapitulando, né, nós vimos a questão da contabilidade sendo executada em cima aí ou envolvendo as receitas ambientais, os custos ambientais, as despesas ambientais, os investimentos ambientais e os passivos ambientais. Falamos de como são identificados, mensurados e reconhecidos na contabilidade, sempre preservando o usuário da informação contábil. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Nos vemos certamente na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau, pessoal!